Crise em bancos dos Estados Unidos, da Europa e até mesmo do Brasil tem aumentado a cautela na hora de comprar títulos de dívida atrelados ao setor. Em alguns casos, há até mesmo medo de deixar dinheiro no banco, seja na forma de depósito ou poupança. Salve pessoal, Sammy Boy. Isso foi o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, o SVB, que sofreu resgates gigantescos, prejudicando sua liquidez e levando as suas operações à falência. Lembrando que a gente está falando daquele que era o 16º maior banco dos Estados Unidos, sendo as startups grande parte dos seus clientes. Acontece que a alta de juros do Fed, que passou de 0% para 5% em pouco mais de um ano, tem pressionado as empresas, que intensificaram seus resgates no banco para honrarem seus compromissos. Só que boa parte desse dinheiro que as startups pediram de volta estava aplicado pelo SBV em títulos de longo prazo do Tesouro Americano. Esses títulos, Doni, como já falamos por aqui, são os mais sensíveis à alta de juros, que na prática faz com que seu valor, seu preço, caia, né? Quanto mais longo o título, mais ele cai, em comparação com títulos curtos. No início de março, o SVB passou a emitir sinais de alerta sobre a sua situação de caixa. Entre as formas de se capitalizar, o banco tentou a venda de ações e pedidos de ajuda a grandes instituições financeiras do país, o que só intensificou a corrida para tirar o dinheiro do banco, fazendo com que ele, no final das contas, quebrasse. A quebra do Silicon Valley Bank foi a segunda maior de um banco americano na história, somente perde daquele colapso, né, que começou com o Lehman Brothers na crise de 2008. No fim, o SVB terminou comprado por um dos maiores bancos regionais dos Estados Unidos, né, o First Citizens. Só que outros bancos também têm enfrentado situações delicadas, mesmo fora dos Estados Unidos. Na Europa, o Credit Suisse teve que ser resgatado pelo UBS, que comprou o concorrente por 3,3 bilhões de dólares, cerca de 75% abaixo do seu valor de mercado no início do ano. Desconfianças também se voltam para o gigante alemão Deutsche Bank, que, em meio à corrida para os seguros contra o eventual calote, viu suas ações desabarem mais de 20% em um mês. Agora, diante de tanta quebra, como ficar tranquilo quanto à saúde dos bancões aqui no Brasil? Exatamente, Sammy Boy. Como saber se um banco está com suas contas em dia ou perto da falência? Um dos sinais é por meio do índice de Basileia. Esse indicador serve para definir o limite mínimo que um banco deve ter de recursos próprios para operar de forma saudável, com baixo risco de insolvência. Ou seja, quanto essa instituição pode se alavancar. E por que esse nome? O índice de Basileia tem esse nome por ter sido criado a partir de um acordo internacional lá no final da década de 80, justamente na Basileia, que fica na Suíça. Como os sistemas se tornavam cada vez mais interligados, foi padronizada uma medida de risco para instituições financeiras no mundo todo. Mas além dos bancos, cooperativas de crédito e até mesmo corretoras publicam o índice de Basileia das suas operações. O cálculo do índice foi se aprimorando ao longo dos anos, mas de modo geral seu resultado revela a proporção entre o patrimônio líquido do banco e o capital de terceiros, isso ponderado pelo risco das suas operações. No Brasil, o Banco Central exige que o índice de Basileia mínimo das instituições financeiras seja de 11%. Pode ser mais arriscado, portanto, colocar seu dinheiro em uma instituição com um índice de Basileia de 5%. Porém, um índice de Basileia muito alto, como de 50% ou acima, também pode não ser um bom sinal, principalmente para investidores, já que indica uma baixa movimentação por parte de clientes e até certa falta de eficiência nas operações do banco. Mas e você, saberia dizer qual é o índice de Basileia do seu banco ou da instituição financeira onde você tem aplicações, como CDBs, por exemplo? Olha, essa informação costuma ser atualizada trimestralmente nos balanços e também é uma informação divulgada pelo Banco Central. Uma outra forma de acessar é através do site bancodata.com.br. Nós aqui do Cafeína fizemos um compilado de como está a situação dos principais bancos do Brasil. O maior de todos, o Itaú, tem mantido seu índice de Basileia entre 13% e 18% nos últimos anos, tendo encerrado 2022 com 15%. O percentual, inclusive, ficou bem próximo do apresentado pelos outros grandes bancos no período. O Bradesco terminou 22 com um índice de Basileia de 14,8%
e o Santander de 14,9%. Safra, BTG e XP também apresentaram números semelhantes de 12,4%, 15,2% e 16,1%. O Nubank alcançou 21,4%, o que é bem acima dos 16,6% registrado pelo Banco do Brasil e também dos bancos anteriores, que eu já falei. Bancos estatais, por sinal, têm apresentado índices de Basileia superiores. O da Caixa Econômica, por exemplo, era de 18,4% até o terceiro trimestre de 2022, enquanto o do BNDES era de 35%. Mas esses estão longe de ser os maiores índices de Basileia entre as instituições brasileiras. Para vocês terem uma noção, o índice de Basileia da Crefisa era de 70% no mesmo período, segundo dados do Banco Central, enquanto o Banco Cargill, de Negócios Agrícolas, estava com 124%, indicando que o patrimônio próprio do banco era superior ao de terceiros. Já no extremo oposto dessa lista estava a BRK Financeira, que terminou o terceiro trimestre com um índice Basileia inferior a 1%. Pouco tempo depois, ainda no primeiro trimestre desse ano, a empresa faliu. A Porto Cred, que também acabou quebrando, estava com Basileia de menos de 5%, abaixo aí do limite de 11% determinado pelo BC. Quem tinha dinheiro nessas instituições até teve parte das suas perdas ressarcidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Mas se esses clientes e investidores estivessem atentos ao índice de Basileia, poderiam, quem sabe, ter evitado uma grande dor de cabeça. Agora que você já sabe como funciona o indicador, você pode utilizá-lo a seu favor. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, aproveite, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seus comentários também sobre este episódio e o que você gostaria de ver no Cafeína. Dito isso, partiu o Giro de Notícias. O WhatsApp passou a permitir que os usuários no Brasil comprem produtos e serviços pelo aplicativo de mensagens. Os pagamentos serão feitos diretamente no chat após o cadastro de dados bancários. De acordo com o WhatsApp, o serviço, que ficou anos no aguardo de aval regulatório, focará primeiramente em pequenos comerciantes e terá implementação gradual. O regulador antitrust da Coreia do Sul multou o Google em mais de 31 milhões de dólares por bloquear o lançamento de videogames para celular na plataforma de um concorrente. A Comissão de Comércio Justo do país disse que o Google reforçou seu domínio de mercado e prejudicou a receita e o valor de mercado local de aplicativos. O Google diz que revisará a decisão para avaliar o próximo curso da ação. O Fundo Monetário Internacional revisou para baixo a projeção para o crescimento da economia brasileira. Para este ano, o FMI passou a projetar que o PIB do Brasil deverá crescer 0,9%, abaixo dos 1,2% projetado em janeiro. A estimativa também é menor que as médias para o crescimento mundial e dos países da América Latina para 2023, estimadas em 2,8% e 1,6%, respectivamente. É isso, pessoal. Notícias giradas. Chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado a você por se inscrever no nosso canal, o Invest News, em meu nome, em nome de toda a equipe. Valeu mesmo, isso é super importante pra gente, viu? Bons investimentos e até o próximo programa. Tchau!